seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Azeviche, aqui na sua TV Câmara de Salvador. Durante uma hora, a gente vai conversar sobre vários assuntos, sobre várias coisas que com certeza você vai gostar e muito, eu garanto, viu? Eu sou Cristiane França e durante todo esse tempo a gente vai debater vários assuntos, conversar sobre nossas questões e eu conto com a sua audiência, com a sua participação. O assunto de hoje promete revolucionar, inclusive, a educação. Mas espera aí que eu conto o que é, viu? Só quero saber uma coisa. Você sabe quem foi Teodoro Sampaio? E Enedina Alves Marques? Já ouviu falar sobre ela? E Juliano Moreira? Pois é, você vai saber agora. Teodoro atuou em diversas áreas, como engenharia e geografia, participou da fundação de instituições importantes, como a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Enedina se formou em 1945 e foi a primeira engenheira negra do Brasil. Já Juliano Moreira, como psiquiatra e acadêmico, incorporou a teoria psicanalítica no curso de medicina. Viu aí? Essas são apenas 3 das 20 figuras que compõem Afro-Históricos, um jogo diferenciado com cartas, dado e cartilha que visa divulgar a trajetória e as contribuições de personalidades negras de destaque em diversos campos do conhecimento. Para entender melhor como é que funciona o aprendizado através dessa grande brincadeira, eu converso a partir de agora com Poliana Silva, que estava prestes a se formar em design. E aí, minha filha, do nada, criou esse projeto fantástico, que é, ao mesmo tempo, educativo e acessível, destinado a crianças e jovens. Então, seja bem-vinda. Tudo bem, Poliana? Tudo bem. Prazer ter você aqui, viu? Obrigada. É uma honra para mim, né, ser convidada para falar do Afro-Históricos, que é um projeto do meu coração, né? Ela chega a ficar emocionada, os olhinhos brilhando quando a gente começa a falar desse projeto tão bonito. Fala um pouquinho primeiro, antes da gente efetivamente começar pelo Afro-Históricos, eu gosto sempre de conhecer um pouco mais de quem está aqui com a gente, fazer com que o público também tenha essa oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história. Então, conta um pouquinho, né? Como é que foi a sua infância? Você que é de Camaçari, está com 32 anos, mas conta um pouquinho dessa trajetória sua até chegar efetivamente ao curso de design. Eu nasci em Camaçari, né? Cresci em Dias d'Ávila. Na infância eu gostava muito de lidar com papel, recortes e tal. Eu achava que minha profissão seria algo mais voltado para o desenho. E realmente foi. Eu não sabia o nome da profissão que eu queria, mas eu queria algo que fosse relacionado ao design. E aí, pesquisando, né, para prestar o vestibular, eu acabei encontrando essa profissão, que é realmente a profissão do meu coração. Eu sinto que eu encontrei o que eu sempre quis fazer, que é o design. E nele eu posso trabalhar com produto, né? Eu me graduei na UFBA, então eu trabalho com produto e com o design gráfico. Meu pai desenha, minha mãe é da área artística, né? Da música. Então eu estava bem envolvida ali nesse meio das artes, do design. E sempre nesse meio lúdico, assim. Quando relacionada ao Afro-Históricos, eu cresci, né, na escola, assim, vendo que as personalidades negras não tinham, assim, no currículo escolar. E quando se falava de pessoas negras, era sempre aquela questão da escravidão. Eu cheguei a ver, assim, eu disse, nossa, as pessoas como eu só são representadas dessa forma. E aquilo ficou ali no meu coração, né, na minha mente. E quando eu criei o Afro-Históricos, foi assim, chegou a ideia na mente, né? Foi assim, a junção de tudo que eu gosto. Eu gosto de história, eu gosto de cultura, eu gosto do design, né, essa questão artística, que é a representação das personalidades no desenho. Eu amo e o Afro-Históricos é tudo junto, assim. Eu também queria, nesse processo do Afro-Históricos, trazer a contrapartida, né, do aprendizado que eu tive na universidade pública. A gente aprende ali na UFBA e eu queria dar à sociedade um retorno com o meu projeto de TCC. Então, foi o último semestre, o penúltimo semestre, foi uma agonia assim, na minha mente, buscando. E quando chegou essa ideia, foi ali um alívio. Juntou tudo que eu queria trazer e foi muito emocionante para mim. Eu chorei demais. E
tudo que envolve o Afro-Históricos, assim, me emociona, me deixa muito feliz. É a realização, assim, de um sonho, Que sabe? bom. E ainda quando as professoras entram em contato, que falam, a gente jogou na escola, ou então que eu vou falar nas escolas, é muito bom ver, assim, o contato das crianças com o jogo. Uhum. E é um momento difícil, nesse momento na universidade, que a gente tem que escolher aquele produto, aquele projeto que a gente vai desenvolver para concluir esse curso, né? Não é um momento fácil de escolha, até porque tem que ser uma iniciativa inédita, né? Para você começar, para você levar adiante. Como é que foi essa escolha, né? Você foi do nada, você, sei lá, você se lembra assim, você assistiu um filme, você vendo uma revista, em uma conversa com a professora. Como é que você teve essa ideia, assim, veio esse start? É um jogo, é isso que eu tenho que fazer? Eu queria algo que fosse para pessoas negras. Aí eu fiquei pensando, cheguei a falar com um professor, um dos orientadores da disciplina de projeto. E ele falou, assim, que a ideia que eu tinha antes, que era era um trabalho que falasse sobre cabelo crespo, como cuidar. Eu estava pensando em fazer um livro que ilustrasse os penteados, tivesse todo um material auxiliar também. Mas ele falou que já tinha tido um projeto assim e que não era inédito. Aí eu fiquei com isso na cabeça, eu disse, não, eu tenho que fazer outra coisa. Mas eu ainda quero que seja para pessoas como eu. Eu estava no processo de transição capilar também. Sim. Então, estava toda envolvida, assim, eu disse, eu quero isso. Eu quero fazer algo para pessoas negras como eu. Estava ali na questão no processo de autoconhecimento, me identificando também com a minha negritude. E aí surgiu a ideia, né? Pensei na questão das personalidades que a gente não conhece nas escolas. Eu disse, como trazer isso? Até que pensei, vou fazer um jogo. Só que aí, quando eu apresentei isso na banca, no primeiro dia de aula, eles falaram, tem que ver a viabilidade. Será que tem personalidade suficiente para preencher esse jogo seu? Será que você vai conseguir? Aí, inúmeras questões. E aí eu fui conversar, sabe? Porque a gente tem que fazer um projeto, mas tem que saber se tem público, saber se é uma coisa que tem relevância realmente para as outras pessoas, se vai ter demanda. Apesar de que eu queria fazer o Afro-Históricos para distribuir nas escolas somente, né? Era a minha ideia, assim. Mas aí eu conversei com um professor, né? E ele é o professor de História. Ele analisou e disse que tinha, sim, viabilidade, que era maravilhoso, me estimulou bastante e me deu muito material de pesquisa para que eu pudesse fazer esse trabalho que é o Afro-Históricos hoje. O jogo foi criado como Meus Heróis e os Meus Heróis passou a ser Afro-Históricos. Muito bom. É uma mudança de nome, mas é o mesmo conteúdo. O mesmo significado, né? O mesmo objetivo. Isso. Falando sobre esses nomes, né, que compõem o jogo. Hoje são 20 nomes, 20 personalidades, mas inicialmente eram 40, né? Como é que você chegou a esses nomes, né? Como é que você começou a eleger os personagens que estariam no jogo representados e por que viraram 20 e não mais foram 40, como inicialmente era? O jogo, depois, né, da graduação, a apresentação do TCC foi aprovada, né, com louvor. E aí eu escrevi o projeto no edital de apoio cultural. E esse projeto passou por alguns ajustes com a equipe da instituição. Tinha um suporte financeiro, jurídico, tinha os produtores que estavam me direcionando. E aí a gente conversou e tudo isso fez reduzir. Porque a gente tem a questão dos direitos autorais, direitos de imagem, né? Aí as personalidades que estão vivas, a gente tem que solicitar o uso da imagem delas. Sim. As personalidades já falecidas, se elas não tiverem 70 anos ou mais de falecidas, a gente tem que solicitar aos herdeiros. Nossa. Então foi uma busca depois que foi aprovado
por essas pessoas. Quem são os herdeiros? E aí vamos conversando. E eu recebi também ajuda da produtora com os números de pessoas que são herdeiros, até conseguir fechar 20 nomes. Deu muito trabalho. O meu intuito era ter mais homens do que mulheres, mais mulheres do que homens, né, para ter essa reparação. Geralmente aparecem mais mulheres, mais homens, né, no caso. Sim. Mas eu não consegui. Então acabou ficando um pouquinho menos, mas era isso. E várias, né, eu fiz uma lista de requisitos, mais mulheres do que homens, várias profissões. E tudo isso, assim, para mostrar para a criança que ela pode se identificar com as profissões de pessoas negras e saber que ela pode se colocar num lugar fora do comum, para que as pessoas, no imaginário das pessoas, no estereótipo, que pessoas negras só podem trabalhar com serviços braçais, posições assim, que tem que estar em posições subservientes. E a gente quer trazer no Afrohistóricos uma nova perspectiva para essas crianças. Para a criança olhar ali o engenheiro e dizer eu posso ser engenheiro, olhar o médico e dizer eu posso ser médico, se projetar no futuro, pensar, olha, eu tenho outras possibilidades. Aí vai ver também na cartilha a história, ver o exemplo e dizer, olha, ele fez isso, ela fez aquilo. A cartilha tem um pouquinho de conteúdo falando sobre a biografia das personalidades, mas a gente pode também estar pesquisando a mais. A cartilha é um recurso, porque a gente, como a ideia era levar para as escolas, e a gente sabe que as escolas têm aquela burocracia para uso de laboratórios de informática, a gente quer, através da cartilha, facilitar o acesso do professor na sala de aula a essas personalidades, a saber a história, a biografia, a ter esse conteúdo para trazer para o aluno, né, no ambiente escolar. Perfeito. Agora, uma curiosidade, né? A criação do jogo foi em que ano? 2016. 2016. Me fale um pouco sobre as suas descobertas, né? Porque eu acredito também que no seu processo de pesquisa, você tenha descoberto aí algumas personalidades que até então você poderia já ter ouvido falar, mas não sabia exatamente quem era. Quais foram as suas principais descobertas pessoais durante esse processo de pesquisa? Qual, por exemplo, o personagem que mais te impactou para você colocar aí no jogo? Qual a história mais te toca? Enedida Alves Marques, né, é a primeira engenheira negra do Brasil. Foi uma história assim, que eu não conhecia a história dela. Também o Almirante Negro, né, eu não conhecia também. E Marcílio Dias é uma personalidade assim, que me toca muito. Ele foi um marinheiro que foi convidado, né, como ele era escravizado na época, eles eram convocados para a guerra e ele, apesar de ser obrigado a estar naquela posição por uma pátria que não era necessariamente a dele, ele se colocou como herói, defendendo a pátria em que ele vivia. E quando a gente pesquisa o nome dele, está invisibilizado. Sim. É o nome de um clube de futebol, mas não aparece a imagem dele. Assim, é aquela coisa, né? O nome das ruas, nome dos hospitais. Sim. Tá, só os nomes, mas não tem quem foi essa pessoa. História, a história não é divulgada amplamente. Acaba que fica assim, o nome passa a ser nome de uma instituição, o nome de uma rua, mas a pessoa acaba sendo esquecida. É isso mesmo. Infelizmente, né? Isso. Que há esse apagamento na nossa história, da nossa história, quando eu digo da história do nosso povo negro, né? Que a gente conhece muitas vezes tantas outras histórias que têm pouquíssima relevância para a gente durante o nosso período de estudo mesmo, no ensino fundamental, no ensino médio. A gente vai se deparando com tantas outras personalidades históricas, mas que os nossos acabam ficando ali, esquecidos, invisibilizados, como você disse, e eu acredito que esse é o principal objetivo
dessa sua iniciativa, né, do seu jogo, do jogo que você criou. Falando um pouco dessa sua relação com o do criador com a criatura. Você hoje é mãe de duas Sim. meninas, né? E eu queria saber disso. Você como mulher, como mãe, já pensava que o seu jogo, a sua criação, poderia ajudar na formação de seus filhos amanhã ou depois? Você já criou, tendo essa ideia de inserir isso no processo educacional de seus filhos? Ou não? Você ainda não era mãe? Como é que você lida com isso tudo? Como é que você pretende fazer do seu jogo um meio realmente de educação? Quando eu criei o jogo, eu não era mãe, então eu, pesquisando ali, eu olhava para as crianças dos outros. Eu tive um processo de autoconhecimento, né? Eu li o livro Tornar-se Negro, de Neuza Santos Souza. Inclusive, queria muito colocar ela no jogo, mas não deu certo. Ainda Ainda estou buscando ainda personalidades que possam ser inseridas. E me fez ter um choque de realidade esse livro, porque me despertou memórias esquecidas. Assim, a forma como ele traz, né, as pessoas negras e como elas se viam, aqueles relatos de como elas se olhavam, me fez lembrar como eu me via na infância. Como eu imaginava assim que, minha pele escura, eu tô suja, e minha amiga branca tá limpa, mesmo que a gente tivesse acabado de tomar banho. Aí era aquela coisa, era, né, o que acaba a sociedade trazendo pra gente, né, esse racismo que incrusta na gente, porque faz a gente se diminuir. E eu ficava olhando as outras crianças assim, olhava e pensava, você pode, você consegue, você é mais do que a sociedade diz. E não imaginava assim, ser mãe tão próximo, né, à questão da concretização do jogo como produto. Mas eu tinha esse amor pelas outras crianças, o que me levou a também criar o jogo, pensando que as outras pessoas poderiam ter aquilo que eu não tive na minha infância. Uhum. É a oportunidade de ter um outro pensar, né, sobre a sua vida, sobre sua história. E isso faz toda a diferença, com certeza. Daqui a pouquinho a gente, inclusive, meu povo, vai mostrar como é que na prática esse jogo funciona, né? Que a gente está aqui, a gente está conversando, está explicando sobre a forma que ele foi criado. Mas na prática a gente vai ver como é que ele acontece, né? Vamos brincar um pouquinho aqui, tirar algumas cartas, inclusive vocês também vão ter a oportunidade de ver efetivamente como é que ele acontece. E você falou aí sobre essa questão, né, das suas pesquisas e dessa ideia que é passada através dos livros didáticos, né? Isso também é um grande problema no nosso processo educacional, no nosso processo de formação, porque a gente não se sente representado, né? Enquanto crianças negras que vamos para a escola, que estamos ali diante de um processo de formação intelectual, você vê apenas figuras semelhantes a você, naquele processo da escravização, né, ali apanhando, sendo vilipendiados nos livros didáticos. Isso também pode ter um impacto, enfim, crucial na vida de uma criança, como você declarou aí, né, que via suas amigas e você tinha sobre a sua própria identidade uma ideia equivocada, né? Sim, sim. Fala um pouco então desse processo. Eu sei que atualmente, e logo que foi criado, sua ideia era levar efetivamente o jogo para as escolas públicas, para que as crianças tivessem acesso ao conteúdo do jogo, né? Como é que se dá essa parceria? Como é que foi no começo? Como é que está agora? Você continua levando o jogo para as escolas? Como é que acontece isso? O apoio da instituição que me deu suporte para criar o Afrohistóricos como produto me proporcionou levar às escolas daqui de Salvador, de Camaçari e algumas outras escolas, assim, por fora eu fui doando. E esse ano a gente está em parceria com a Amora, Brinquedos Afirmativos, levando para as escolas também mais jogos, né? Porque houve a doação ali no início, na criação, mas a gente continua com o mesmo propósito de fazer o jogo conhecido, para mostrar as personalidades, para mostrar às crianças essa história
poderosa das pessoas negras no nosso país. Então, a partir de que idade as crianças podem ter acesso ao jogo? O jogo, enfim, é recomendado para crianças a partir de que idade? Olha, eu coloco 7 anos, mas criança abaixo, já souber ler, ela consegue entender também a proposta do jogo, a mecânica e consegue jogar. As cores também facilitam, né, que tem a relação. E as crianças podem jogar a partir dessa idade, assim. Não tem muita dificuldade não, né? Não. E é interessante, né, o que eu ia dizer é justamente isso. Você ficou aí já curioso, já busque aí nas redes sociais afro-históricos. Não tem errada, você com certeza vai encontrar o conteúdo e algumas matérias também falando sobre essa iniciativa tão importante, né, criada aí por Poliana Silva, que está aqui contando brilhantemente pra gente como é que tudo isso foi pensado. Em relação a essa questão da autorização da imagem, né, que você citou aí, como é que você, sozinha, mãe, né, com suas demandas aí, correu atrás para viabilizar os patrocínios, se é que tem patrocínio, depois dele ser lançado ali como um produto, resultado do seu processo formativo na universidade? Como foi o passo a passo até ele se tornar real, como ele é hoje, que, enfim, está trilhando novos caminhos? A gente também vai entrar nisso, mas como é que foi esse passo a passo a partir do momento que saiu da universidade? Eu inscrevi o jogo no edital, foi selecionado. Quando foi selecionado, eu descobri a gravidez, e quando a gente foi assinar o contrato para esse apoio acontecer, eu já estava com barrigão. A gente acabou atrasando um pouquinho o processo de criação e entrega do jogo nas escolas, mas foi a longos passos assim acontecendo. Eu fui entrando em contato sozinha, não tinha muita ajuda. Eu contratei algumas pessoas, até da própria universidade, para me ajudar. Eu contratei ilustrador, contratei pessoas para me ajudar a escrever, né, revisar também a questão do texto, conteúdo. Pessoas para poder ver se está tudo certinho, questão pedagógica, né, fazer essa revisão pedagógica. E o contato com as personalidades, assim, e com os herdeiros foi através de ligação, e-mail, tudo assim, um trabalho, né, devagar, mas a gente conseguiu chegar. Isso que é importante, viu? Olha, a gente vai dar uma paradinha rapidinho. Deixa eu beber uma aguinha. E na volta eu vou mostrar como é que o Afro-Históricos acontece na prática. Eu não sei se eu vou ganhar, se Poliana vai ganhar. Ela tá mais escolada do que eu, né? Mas eu sei que também é uma questão de sorte. É jogar o dado pra cima e ver no que é que vai dar. E aí vocês vão ter uma ideia de como é que esse jogo acontece na prática. Vamos falar ainda de patrocínios, né? De como é que tá esse desenvolvimento, onde é que o jogo pode ser encontrado, onde ele pode ser vendido, se não é vendido. Enfim, tudo daqui a pouquinho no próximo bloco. Eu continuo conversando com Poliana Silva, criadora do Afro-Históricos. Então não saia daí, que é rapidinho, eu volto já. Tá vendo que foi rapidinho? Já estamos de volta com o Azeviche e hoje falando sobre o Afro-Históricos, o projeto de Poliana Silva, que está aí ganhando o mundo. E agora, sem muitas delongas, vamos mostrar como é que se joga esse Afro-Históricos. Bora, Poliana, me explica aí o que é que tem dentro dessa caixinha. Pronto, na caixinha vem as regras do jogo, que vem nesse papelzinho solto aqui. Sim. Mas ele vem também na cartilha. A cartilha contém uma lista de inventores negros e seus inventos, que a gente mostra para além do Brasil, né? As personalidades são negras brasileiras e aqui tem personalidades de todo mundo que também são inventores e mostra um pouquinho também desses produtos que são os inventos das personalidades do Brasil, do mundo todo, né? São inventores. Também tem a biografia das personalidades, aqui a Adélia Sampaio, cineasta negra. Tudo de uma forma resumida, até mesmo já que o público é um público infantil, adolescente, para não ter muita dispersão, né? Sim, para ficar acessível e de fácil entendimento. Claro. Tem também um mapa
que mostra a origem das personalidades negras no Brasil, né? Cada estado. E nossa origem maior, a África, né? Nossos passos vêm de longe. De onde vieram essas personalidades? Vieram aqui dos estados. E aqui tem a descrição, né? São Paulo, Paraná e o nome das personalidades. Enedina Alves vem do Paraná. Tem aqui a Bahia, recheada de pessoas ilustres. Ótimo. E é isso. Aqui também tem as cartinhas, né? O principal. Além do dado. Dado colorido, com as faces coloridas. Que é quem conduz o jogo. Isso. Cada face do dado corresponde a um atributo nas cartinhas. Como a gente já falou antes, 20 cartinhas, cada face corresponde ao atributo. Por exemplo, Enedina Alves tem 5 estrelas de estratégia. Esses atributos foram colocados de forma fictícia, né? Só para a mecânica do jogo funcionar. Aí a gente joga aqui o dado, botar o mapinha para cá. Abriu o caminho pra gente jogar. Vamos. Joga o dado. Você vai estar com 5 cartinhas. Certo. Eu com mais 5. E o dado tá ali na cor verde. Vamos jogar novamente. Amarelo. Você vai escolher na sua cartinha a pessoa mais potente. Certo. Né? Tem mais estrelinhas Mais no amarelo. estrelinhas. Deixa eu ver. Tô bem de amarelo, hein? Vamos aqui. Pronto. Eu tenho 5 estrelas em Djamila Ribeiro. 5 tenho estrelas de empoderamento. 5 também, André Rebouças. Empatou. Aí a gente vai jogar o dado novamente. E amarelo. E não, De novo. Verde. Verde. Pronto. Esse atributo verde corresponde à autonomia. Eu tenho Também estão 4 estrelas de autonomia. E André Rebouças também. Nossa. 4 de autonomia. Vamos ter que jogar o dado de novo? Sim. Então vamos embora, pra desempatar, Houve né? empate. Isso. Já tô me inteirando aqui do negócio. Azul. Azul. Liderança. André Rebouças tem 2 estrelinhas de liderança. E Djamila Ribeiro tem 3 estrelinhas de liderança. A carta escolhida, né, que ganhou a rodada foi Djamila. Ela vai ficar aqui exposta para todo mundo ver que é a vencedora. E essa daqui? Recolho ou faço o A quê? sua recolhe e entra na próxima rodada novamente. Pronto, vambora. Tô gostando, tô me empolgando aqui. Vamos lá de novo, joga de novo. Azul, liderança. Eita, aqui eu tenho. Vamos lá. Alzira Rufino, escritora e poetisa. Eu tenho 5 estrelas em Alta de Souza, poetisa. Então você já ganhou. É mesmo. E aí, ó. Ganhei a rodada. A Alta fica A minha aqui volta. exposta como vencedora. Muito bem. Aí você que joga. Você ganhou. Não tô ganhando nada, hein? Tô sem sorte. Amarelo, atributo de empoderamento. Vambora. Na hora de eu ganhar esse negócio, deixa a vez aqui. Vamos com... Tchan. Juliano Moreira, médico psiquiatra, 5 estrelinhas. Pronto, você ganhou, ó. Eu tenho 3 estrelas de empoderamento em Eustáquio Neves, que é o fotógrafo e videoartista. E finalmente ganhei alguma coisa. Pronto, você Vambora. deixa aí exposta a sua cartinha Certo. e joga novamente o dado. Quero ver quem vai ganhar esse negócio, hein? Vermelho. Vermelho. Força. Tá fraco aqui, Já hein? escolhi minha cartinha. Tá fraco, hein? Teodoro Sampaio. Enedina Alves Marques, aqui você gosta, engenheira civil. Mas o meu só teve 3. Então eu já ganhei. Já ganhou. Ele é mais forte. Aqui, a minha rodada. Agora é você ou eu? Espera só um pouquinho, só. Eu acho que eu Tá ganhei certo. com o Teodoro No Sampaio. meio, tá certo? Vai. Vai, então agora é você, vambora. Pronto, vou jogar o dado novamente. Laranja, Eita. atributo carisma. Eu tenho... Boa, tô bem de carisma, hein?
Acho que eu vou nessa daqui. A minha cartinha é Conceição Evaristo. Tem 4 estrelas de carisma. Mas a Alzira Rufina, escritora e poetisa, vai ganhar de você porque ela tem 5 estrelinhas de carisma. Então, essa eu levei. Muito bem. Vai ficar aqui, ó. E eu recolho minha cartinha novamente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu tenho sorte agora. Vermelho, força. Tá fraquinho, mas vamos lá. É de Enedina Alves Marques. Força. 3 estrelinhas. Engenheira civil, Enedina. Tá aqui a cartinha. Vamos ver se você vai ganhar de mim agora, hein? E eu tenho em Eustáquio Neves 2 estrelinhas de força. Então você ganhou. Empatei o negócio, hein? Tô gostando agora. Agora eu me empolguei. É, empatou mesmo. Só restam 2. Vamos ver quem vai levar esse negócio. Laranja de novo. Carisma. Vamos aqui. Já escolhi a minha. Cineasta Adélia Sampaio. Tá aqui, ó. Com 3 estrelinhas de carisma. E eu tenho 4 estrelas de carisma em Conceição Evaristo. Já não achei graça. Então já ganhei. E minha cartinha fica aqui eu exposta. Volto pra cá. Eu vou jogar novamente o dado pra gente terminar a rodada. Laranja é carisma. Eu só tenho essa cartinha aqui de Eustáquio Neves. 4 estrelas de carisma. Ela veio pra acabar me arrasar. Eu perdi. Eita, ganhei. 3 estrelas. Aqui os vencedores. Muito o Hall bem. da Fama. E eu sobro com 2 cartinhas na mão de André Rebouças, engenheiro, e de Adélia Sampaio, cineasta, que, felizmente, não me deram a vitória. Mas eu adorei a dinâmica do jogo, é um negócio desafiador. A gente se empolga, quer continuar jogando cada vez mais. Mas aí já fica a dica pra você que vai jogar, com certeza vai querer o seu Afro Históricos. É assim que funciona esse jogo, viu? Viu só? É assim que a gente joga o Afro Históricos. Se você quer conhecer mais, daqui a pouco eu dou o caminho todinho pra você buscar aí no Instagram, nas redes sociais e, quem sabe, adquirir o seu. Mas eu quero que Poliana continue essa conversa aqui com a gente, explicando um pouquinho quantas escolas você acha que você já impactou, a quantas crianças, jovens, adolescentes, já chegou aí o Afro Históricos? Quantas delas já puderam brincar que nem a gente? Então, oficialmente, mais de 65 escolas. E a gente faz algumas doações por fora, assim. Eu digo oficialmente porque foi no início, né? Que foi o lançamento do jogo. E a gente doou por aqui, pela região metropolitana de Salvador e capital. E depois a gente continuou doando Paraná, outros estados e com a ajuda da Amora Brinquedos, a gente doa também anualmente para outras escolas daqui da região. Sem muito controle, vai doando para todo mundo conhecer. Isso mesmo. E a rede social é essa mesmo, Afro Históricos? É só procurar lá que vocês estão lá com essa identidade? Mesmo. Tanto no Facebook como no Instagram, @afrohistóricos, você vai encontrar. Também temos o site www.afrohistóricos.com.br. Agora me diga uma coisa, você falou dessa grande quantidade de escolas atingidas já, né, desde o lançamento. Houve a interrupção por causa da gestação e tal, a gente sabe das demandas desse período. Mas eu queria que você falasse sobre os retornos, né, os depoimentos, as mensagens que chegam para você em relação ao impacto que esse jogo tem na vida dessas crianças, né? Principalmente professoras, diretores de escola. Que tipo de relatos você ouve em relação a essa experiência com Afro Históricos? A primeira vez que eu tive um relato assim foi no YouTube. Eu pesquisei na internet assim, Afro Históricos para ver se tinha saído alguma coisa, porque a gente fez a doação pouco antes do início da pandemia, final de 2019. E estava lá, as escolas já se preparando para fechar, final de ano letivo. E aí, quando eu pesquisei, eu descobri a professora Ana Fátima, que fez um vídeo falando sobre o jogo que chegou na escola dela. Falou que jogou com os alunos, que foi a maior alegria, né, poder trazer esse assunto, né, da questão das personalidades negras, dessa identidade afro para as crianças, de forma lúdica, com brinquedos, né? E foi muito divertido assim ver o relato dela.
falando já no YouTube, assim, para outras pessoas também conhecerem. Foi muito divertido a relação, né, com as crianças, assim. E sempre chega também relatos de pais, falando que jogaram com seus filhos e que queriam mais personalidades. Olha, vem a recomendaçãozinha, bota mais alguém, a gente quer mais. Aumenta o jogo e são os nossos planos, né? Aumentar o jogo. Também teve dicas de personalidades indígenas, né? E faz parte, né, também. A Lei 10.639 embasa a questão da obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira nas escolas, mas também tem outra lei que embasa também a questão da inserção das personalidades indígenas, desse conhecimento da cultura indígena nas escolas, juntamente com a cultura afro-brasileira. Então, faz parte, né, do nosso desejo incluir essas personalidades indígenas na proposta do Afrohistóricos como jogo. Perfeito. De repente lançar até uma edição especial ou mescla, vá pensando aí, porque com certeza, depois dessa participação aqui, ó, o que não vai faltar é a gente querendo brincar, que nem a gente brincou. Mas me fale, como é que as pessoas fazem para adquirir o Afrohistóricos, né? Você já vende comercialmente? É somente através dessa parceria com as escolas que vocês fazem essa distribuição? Como é que tá isso? Vendo comercialmente no site, que eu já falei, né? afrohistóricos.com.br. No Instagram também, você entrando em contato, você fala comigo e a gente pode realizar a venda por lá. E também temos o nosso WhatsApp. Pode deixar no ar, se quiser, fique à vontade. É 7197355954. Perfeito. Além do Afrohistóricos e dessa nova versão, né, que você já pensa aí com personalidades indígenas, você pensa em criar outras modalidades de brinquedos, outros tipos de jogos? Já vem pesquisando, de repente aí, criar um Afrohistóricos em outro modelos, enfim. Já Sim. passa pela sua mente? Ah, sim, bastante. Ainda mais porque minha filha tem 4 anos e aí ela fica querendo jogar com o jogo. Eu vejo que, assim, criança menorzinha já vai amassando as cartinhas, olha, precisa de um jogo mais resistente para essas crianças menores e também com a mecânica mais fácil. Eu penso em criar um jogo de cartas, assim, com material mais resistente e com a mecânica de jogo da memória, para essas crianças menores poderem jogar e tá também tendo esse acesso às personalidades, ter esse conhecimento também. Perfeito, Essa maravilhoso. identificação. Ideia perfeita, gostei. Jogo da memória, ó. Para realmente quem não tem ainda, né, ainda não consegue ler, mas já vai conseguir aí associar as imagens. Eu acho que fica mais fácil para esse público menor. Mas falando um pouquinho ainda dessa criação toda, né? Como é que isso mudou sua vida? Né? Porque, assim, você saindo da universidade, cria um jogo, já tem toda essa dinâmica, tem uma procura, tem as escolas, tem esse trabalho sendo desenvolvido. Como é que isso mudou para você, a sua relação consigo, com o próximo, com a sua identidade? Como é que isso mudou sua vida, a criação do Afrohistóricos? Só fortaleceu, assim, a minha questão do autoconhecimento, essa questão da identidade, né? Esse entendimento como pessoa negra. Eu pude realmente, assim, entender que eu estou no caminho certo, meu propósito, tanto para a área do design, trabalhar com áreas relacionadas à cultura afro, me deixa muito feliz, me empodera, eu sei que eu estou no caminho certo. Também tá usando o meu cabelo natural hoje é para mim um privilégio, né? E todo esse conhecimento a partir do Afrohistóricos, a partir das pesquisas para gerar esse jogo, me empoderou, sabe? Eu vivo hoje, assim, sabendo que eu estou no caminho certo. É isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero que outras pessoas conheçam também e tenham essa realização. Eu sou assim, me sinto bem e me amo como eu sou. E outras pessoas também devem se amar e se reconhecer naquilo que elas veem no espelho. Maravilha. Falando um pouco ainda, antes da gente encerrar essa conversa,
do patrocínio, né? Você atualmente conta com um patrocínio, como é que está esse processo? Se tiver alguma outra empresa, de repente, que queira entrar em contato com você, também é possível pelas redes sociais, vocês ainda estão abertos a patrocinadores? Fala sobre esse cenário, porque sozinha bancar tudo não é fácil, não. Não, né, não. No momento, a gente está sem patrocínio, mas se tiver alguma empresa interessada, é só entrar em contato, que a gente está aberto aí a patrocínio, sim, né, essa troca, também levar nas empresas. Tem empresas que entram em contato com a gente para comprar o jogo e levar para os funcionários dela, como brinde, principalmente assim, no mês do Novembro Negro. As pessoas querem ter esse contato e as empresas proporcionam isso para os seus funcionários. Então pronto, repete aí os meios de contato, redes sociais, telefone, tudo, para quem quiser se aproximar mais do Afrohistóricos poder fazer isso. Entre em contato pelo afrohistóricos.com.br, @afrohistóricos no Instagram e Facebook. E fala com a gente. Maravilha. Olha, antes da gente encerrar esse programa, eu quero aproveitar a presença de Poliana Silva aqui, criadora desse projeto maravilhoso, o Afrohistóricos, para te convidar também a conhecer um novo quadro aqui do nosso Azeviche. Eu estou falando do perfil Azeviche, que tem o mesmo objetivo do Afrohistóricos, apresentar as personalidades negras que você, porventura, pode ainda não conhecer. Então, fique aí ligado, acompanhe, preste atenção, porque Clício Santana, historiador, ele tem muito para contar para você. Olá, nós hoje vamos falar de um perfil de um personagem muito importante na história brasileira e na história baiana. O nome dele é Luiz Gonzaga Pinto da Gama, mais conhecido como Orfeu de Carapinha. Ele nasceu no dia 21 de junho, na cidade de Salvador. Ele era filho de uma africana livre, uma mulher que nasceu livre ou liberta, com um português branco. Ele nasceu na cidade de Salvador e aos 10 anos, segundo ele mesmo relata, ele foi vendido para a cidade do Rio de Janeiro pelo seu próprio pai. Depois desse movimento para o Rio, ele foi vendido novamente para São Paulo. Só que Luiz Gama era um homem livre, já que a mãe dele era liberta e ele nasceu de um ventre livre, ou seja, de um corpo que já não era escravizado. Já ali com seus 17 anos, perto de 1850, ele conseguiu provar sua liberdade, que era um homem livre, e aprendeu a ler e escrever. Depois disso, ele teve uma carreira fundamental na história negra brasileira e principalmente na luta pelo direito dos escravizados à liberdade. E ele se transformou no advogado dos escravizados. Ele só, em uma única causa, conseguiu libertar 217 escravos em uma causa coletiva, considerada a maior causa coletiva de liberdade do século XIX. Mas tem pesquisas que anunciam que Luiz Gama conseguiu simplesmente libertar mais de 500 escravizados, entrando na justiça para defender a sua liberdade. Ele vai morrer no início do século XX, mas felizmente, Luiz Gama conseguiu ser reconhecido no seu tempo, O relatos que o enterro dele teve mais de 3.000 pessoas, foi uma grande festividade. Hoje, por exemplo, o Ministério da Cultura anunciou há poucos tempos, logo no início desse ano, um prêmio de direitos humanos com o nome de Luiz Gama. Ele também está inscrito no livro de heróis da pátria brasileira como um dos heróis nacionais. Então vamos conhecer um pouco mais Luiz Gama, seu perfil, sua história, sua trajetória. Eu fico por aqui, agradeço e recomendo mais uma vez. Conheça um pouco a nossa história, o perfil dos nossos heróis, das nossas heroínas e também da gente comum, que nos interessa bastante. Um abraço e até a próxima. Viu só? Clício Santana, sempre trazendo muita informação para você aqui no Azeviche. E assim vai ser toda semana, viu? Sempre vamos falar sobre um personagem histórico para você conhecer melhor sua própria história. Também vamos ter a participação de Alessandra Cruz. E não para por aí, muita história aqui no nosso Azeviche também. Mas eu quero aproveitar e agradecer então a participação de Poliana Silva, que trouxe aí essa brincadeira maravilhosa que eu particularmente adorei, já vou levar para minha casa. Esse daqui é meu e você corre atrás para adquirir o seu Afrohistóricos, viu? Obrigada mais uma vez por você ter vindo e ter trazido essa experiência maravilhosa pra gente. Eu que agradeço o convite, é uma honra, estar no Azeviche. Obrigada mesmo. Que todo mundo possa conhecer essa história, as personalidades e se empoderar a partir do conhecimento, que isso que é potente, a gente conhecer
e se sentir feliz, poderoso e tomar posse, né, da nossa história, ser protagonista. É isso aí. Esse é o nosso objetivo e na próxima semana tem mais AZVIST. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.